Que massa! A galera chegou antes de mim, gente. Que feliz. Fala, Catinha. Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Célia Bueno, Joelda, Luciana Jorge. Boa noite, Mara. Boa noite, pessoal. Boa noite, Priscila, Clara, Nil. Boa noite a todos. Que lindo, cheguei atrasada. Estava passando batom, gente. Tem que passar batom, né, Catinha? É bom, né? Ó, a Nil também tá aí. Vamos lá, ajeita esses cabelos. Está gravando. Boa noite. E aí, quem eu não conheço aqui? Célia, acho que a gente nunca se viu, né? De onde você vem? Joelda. Olha, você já mandou várias mensagens para mim para participar de lives e tudo, mas nunca deu certo. Dessa vez deu. Que bom. Você não vai se arrepender, tenho certeza disso. Muito obrigada por ter vindo. Nada. Priscila, deu certo, você veio. Que bom. Clarinha, Joelda. Que show. Lu, muito bom. Vou dar mais uns minutinhos aí. Boa noite, Nil. Fala aí, querida. Amanhã é a sua, né? Tá animada já? Oi. Amanhã nos vemos, né? Sim, estou animada. Oba, oba. Muito bom. Vamos ver aqui, tem uma mensagem. Eu e Vinícius estamos aqui, somos de Belo Horizonte. Podem aparecer, viu, pessoas? Essa gravação não vai ser disponibilizada. Só pedacinhos onde eu falo, mas eu apago todos vocês, fiquem tranquilos. Não tem exposição, a gente respeita aí a imagem. Muito bom, quem aqui já participou de constelação, já sabe o que é? Já entende tudo? Tudo. Eu uma vez deixei de participar de um negócio de constelação porque era à tarde, aí eu não podia participar. Uhum. Mas então é a primeira vez. noite, né? É a primeira vez. Show. Participei de algumas, duas com você e duas outras. Você já fez duas comigo, você já participou de uma aula online comigo, não foi? Sim, com um grupo de coaches, né? É, verdade. E você já fez presencial também, né? A Lu também já fez constelação comigo. Oi. Tudo bem, querida? Tudo bem. Muito bem, né? Que bom, fico muito feliz. Bom, muito boa noite. Vou mandar uma mensagem rapidinha no grupo para avisar que a gente já vai começar. Caso o povo queira chegar no horário, que também é bom, né? Ué, Érica, não consegui entrar. Rapidamente, vou passar mensagem aqui no grupo. Constelar. Eu tenho que sair aqui de onde eu estou no máximo 10 horas. Então, eu prometo para vocês que a gente não vai demorar muito. Copiar. Constelar. Entrando. Estou mandando para os 3 lugares. Pronto, o último. E aí eu já começo aqui, independente de chegar mais alguém. Porque eu sou super... Trabalhei em empresa inglesa há muito tempo, aí a pessoa fica assim, né? Chata com horário. Joelda, tudo bem? É a primeira vez que a gente se vê, né? Você veio por indicação ou você está em alguma lista? Tá ruim o vídeo. Olá, primeira vez que eu venho, assim, indicação da Cristina, acho que ela vai estar aqui. Legal, Cris Santana.
Ah, eu não sei o sobrenome dela, a gente está se conhecendo agora, é de Belo Horizonte. Ah, então é isso mesmo, ela mesmo. Vamos Bom, escutar. muito boa noite a todos e todas. Acho que só tem meninas por enquanto, não tem o Valdir aqui. iPhone e Valdir. Muito boa noite a todos, muito obrigada pela presença de vocês. A gente vai fazer esse encontro em 3 momentos. No primeiro momento eu vou explicar o que é a constelação. Oi, Priscila, bom te ver. Eu vou explicar o que é a constelação, vou contar quais são os conceitos da constelação e como você pode usar esses conceitos no seu dia a dia, aplicar no seu negócio para alavancar o seu negócio, para destravar e para alavancar. É importante deixar muito claro o seguinte: tudo que eu vou falar nesse primeiro momento é para você aplicar como uma mudança de comportamento, tá? Mas quando a gente trabalha durante a constelação, a gente entende o que inconscientemente... Eu preciso fechar o áudio aí de alguém, eu acho que é Joelda, né? Inconscientemente, eu estou fazendo de errado, vamos chamar assim de errado, que está travando a minha vida, tá? Então, assim, aqui agora, nesse primeiro momento, eu vou contar qual é o certo a se fazer. Mas a gente sabe que não está dando certo porque eu tenho comportamentos, pensamentos, sentimentos inconscientes que estão me fazendo ter resultados diferentes daquele que eu quero. E durante uma constelação, a gente identifica onde é que está esse nó. A constelação ela tem como base a minha história familiar. Tudo que aconteceu até a 7ª geração atrás de mim pode influenciar a minha vida ainda hoje, em vários aspectos. Nos negócios, na saúde, nos relacionamentos, na minha relação com o dinheiro. Então, até a minha 7ª geração me influencia. Uma outra coisa que é muito importante trazer aqui para vocês logo de início, não sei se quebra, né, alguma dúvida que vocês têm em relação a isso, aqui a gente não trabalha vidas passadas. Tá? A constelação familiar não alcança vidas passadas. Não importa se eu acredito nisso, se eu não acredito, o trabalho é transgeracional. Então, eu olho a história da minha família até a 7ª geração. Então, a gente não vai em outras vidas aqui. Como que a gente consegue olhar a história de 7 gerações, Mara? Se eu nem conheci o meu bisavô, como é que você vai identificar a história lá do meu tataravô? Nós carregamos no nosso DNA, assim que a gente nasce, né? Assim que a gente é gerado, na verdade, memórias. O nosso corpo, várias partes do nosso corpo guardam essas memórias, né? Nas células, na mente inconsciente. Então, quando a gente abre o campo, e vocês vão ver, porque eu vou fazer a constelação da Kátia, quando eu entro nesse lugar, eu só enxergo o que você tem aí dentro de você. Inconscientemente, você enxerga e mostra para mim. E eu, como consteladora, só aprendi a entender essas imagens. Porque a posição das pessoas me fala uma coisa, me dá dicas de qual é o emaranhado. Ah, mas tem um trabalho de intuição também? Óbvio, tem um trabalho de intuição. Mas tudo isso é treinado. Tudo isso a gente acaba aprendendo. Nossa, tem isso aqui que está diferente daqui, é por isso que... Então, não é... O que eu estou querendo dizer é o seguinte, não é um trabalho espiritual, não é um trabalho religioso. Tem muita ciência por trás. Esse aqui não é o fórum para isso, para trazer a ciência por trás, mas é só para desmistificar algumas coisas. Eu recebo muito perguntas sobre isso, se é esotérico, se não é esotérico, como pode, como não pode. Então, só para, de alguma forma, né, já ir desmistificando e respondendo algumas perguntas que talvez vocês possam se fazer, e aqui não vai dar tempo de me fazer. Então, vamos lá. O que é a constelação familiar? É uma terapia breve, né, de um encontro só. Para alguns temas, a gente precisa, sim, fazer mais de uma constelação. Mas, normalmente, a gente ajuda muito uma pessoa com um encontro. Nesse encontro, o que ela descobre?
O que acontece nesse encontro? Tem muita gente que não faz constelação porque tem medo do que vai descobrir. Mas o que a gente descobre? A raiz de um problema que há muito tempo eu estou tentando resolver e não consigo resolver. E o caminho de solução. Porque na hora em que eu descubro a raiz do problema... Oi, Cris! Ela chegou. Porque na hora em que eu descubro a raiz do problema, naquele lugar já existe o caminho de solução. Então, os nós que a gente identifica durante a constelação mostram para mim também como que eu desfaço aquele emaranhado, como que eu tiro o cliente daquela posição ali de trava. Para alguns... Mara, deixa eu fazer uma pergunta. Essa constelação familiar, você tem que fazer com a família reunida ou como é? Não, você faz sozinha, pode fazer sozinha. Tá. Não Entendi. precisa da família reunida, não. Tá. A família pode assistir, pode participar, não tem o menor problema, mas não é necessário. Tá. Não, é porque você usou o termo constelação familiar e eu pensei que a família tivesse que estar junto. Não, o familiar é porque a base, a gente usa como base a sua história familiar para encontrar a razão dos seus problemas. Por quê? Tá. Nossas relações secundárias, elas determinam como vão ser as nossas... desculpa, é o contrário, gente. Nossas relações primárias determinam como vão ser as nossas relações secundárias. Tudo começa na família. 100%. Não tem muito como escapar, é de onde nós viemos. Tá, entendi. Então, quando eu pego a história da minha família, eu entendo muito sobre mim, sobre os meus problemas e, obviamente, também sobre os meus sucessos. Certo? Mas a família não precisa participar, porque a gente acessa esse inconsciente aí, que fica à disposição da harmonia do todo. Então, nessa técnica, o criador identificou o seguinte, que existem leis que regem... Oi, Sandrinha, tudo bom? Existem leis, assim como tem a lei da gravidade, assim como tem as leis universais. Dentro de um sistema familiar, existem leis que garantem que aquele grupo tem harmonia. O que é um sistema familiar, Mara? Todo mundo que nasceu naquela família e tudo e todos que impactaram aquela família. Então, não é consanguíneo. Impactou, por exemplo, amante, ex-namorado de X mil anos. No caso aqui dos empreendedores, no grupo entram as empresas, os gestores, as carreiras, se você tem mais de uma. Então, tudo que, de alguma forma, impactou a sua vida e o seu grupo familiar forma, né, o teu sistema familiar. O teu sistema, desculpa. E existem 3 coisas que podem acontecer para que esse sistema entre em desarmonia. Existe uma outra coisa que o criador da técnica chama de alma, que é uma parte nossa que está a serviço do equilíbrio desse sistema. Então, cada vez que uma lei ela não é atendida, que uma lei ela Quando a gente não obedece uma lei, a gente faz o quê, gente? Faltou a palavra? Kátia, você que é advogada. Quando você deixa de obedecer à lei? Transgredida, é isso? Pode ser. Infringida. Então, cada vez que uma dessas leis é infringida, como os membros desse grupo têm uma parte deles a serviço do equilíbrio desse grupo, alguém se coloca à disposição para corrigir aquilo. E a gente chama isso de amor cego. Por quê? Porque na hora em que eu me coloco à disposição para corrigir, na maioria dos casos, eu travo a minha vida. Então, essa parte minha, que tem um amor cego que está a serviço do todo, como ela não conhece as leis e não sabe como fazer a correção da maneira certa, ela vai fazendo aquilo que dá conta. E aí infringe as leis e o quiprocó fica um nó danado. Mara, que leis são essas? Eu vou
Daqui a pouquinho eu vou começar a compartilhar a tela aqui com vocês. Share. Cadê? Aqui. Que leis são essas? O Bert chama de leis do amor, são leis sistemas, né, que garantem a harmonia do sistema. É a lei do pertencimento, é a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Pertencimento. O que significa isso? Todas as pessoas daquele grupo familiar têm direito a um lugar. Todas as pessoas e tudo tem direito a um lugar. Do que eu estou falando, Mara? Eu estou falando de comportamentos que a gente acredita que não sejam comportamentos adequados, né? Então, qualquer coisa, você olha para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, para o seu avô, para o seu gestor, caso, né, você ainda trabalhe numa empresa, para o seu cliente, que faz parte do seu sistema, para o seu serviço, para o seu produto, tudo e todos que nasceram ou que impactaram aquele grupo têm direito a um lugar. Se eu tive uma carreira anterior e eu não honro essa carreira, se eu não dou lugar para isso, as competências e as habilidades daquela carreira não vêm para o meu jogo. Eu trabalhei como secretária executiva durante 30 anos. Se eu não honro a secretária executiva que mora dentro de mim, o que acontece? A habilidade de organização, de empatia genuína, a habilidade de servir, né? Porque o terapeuta, o coach, o constelador, ele está a serviço. Várias coisas que são competências da secretária executiva vão para o lixo. Ai, nossa, tenho nervoso até quando eu me lembro daquilo, não sei o quê. Já era, gente. Toda exclusão gera uma necessidade de compensação. E aí, o que vai acontecer quando eu descarto aquilo que eu não gosto no meu pai, na minha mãe, no meu gestor, no meu cliente, no meu produto? Aquilo fica pipocando e pedindo lugar o tempo todo, de forma negativa. Aquilo fica pipocando e pedindo lugar. Então, nossa, eu não odiava fazer planilhas como secretária. Ai, nossa, como eu odeio fazer planilhas, como eu odeio. Pensa num profissional, num empreendedor, que é equipe, se ele não faz a planilha, se ele não se organiza, como é que fica a vida dele? O inferno, né? Se perde completamente. Então, tudo e todos têm direito a um lugar. Essa é a primeira lei. Deixa eu voltar aqui para o slide, porque tem gente que precisa ver também, né? A gente respeita tudo e todos. Então, vamos lá. O sistema familiar abrange vivo, morto, não importa, todas as pessoas que impactaram o grupo. Se alguém perde o direito do lugar, ou algo perde o direito, o grupo sente uma necessidade de colocar aquilo de volta. Qual que é o perigo? Vou fazer um parêntese, né? Apesar da gente estar falando aqui para empreendedores, estamos falando de seres humanos. Qual que é o perigo de eu excluir algo no meu pai, por exemplo? A chance de um filho meu, de um neto meu, incluir aquilo de volta no sistema é muito grande. Então, quanto mais eu dou lugar para tudo que vem do meu pai, mais eu diminuo as chances do meu filho ou de um neto reproduzir aquele comportamento e, além disso, eu vou ficando inteira no meu jogo. Não existe, isso aí é importante você anotar, não existe a possibilidade de servir, de ajudar, de apoiar alguém sem assumir 100% o meu pai e a minha mãe. Quem não coloca pai e mãe dentro do coração do jeito que eu vou ensinar agora para vocês, tem pouquíssimas chances de ter abundância e força na vida. Pouquíssimas chances. Não tem jeito. Mas, Mara, o meu pai é um agressivo, bateu na minha mãe, traiu a minha mãe, fez o diabo com a minha mãe. O que você aprendeu com isso? É assim que você inclui o seu pai. O que você aprendeu porque o seu pai traiu a sua mãe?
ou porque X, Y e Z. A gente não concorda com o comportamento, vou deixar de... A gente não concorda com o comportamento disfuncional. A gente concorda com o aprendizado daquilo que a gente viu. O meu pai e a minha mãe não são como são porque eles querem. Eles estão a serviço daquele todo. E provavelmente estão repetindo algo de alguém lá de trás. Assim como o meu chefe. Assim como um cliente meu. Então, a gente precisa olhar para as pessoas e ver além delas. Atrás delas tem muita coisa. Tem muita gente, tem muita história. Eu não sou só essa pessoa aqui de batom vermelho na sua frente. Metade minha, meu pai, e a outra metade é minha mãe. E isso me torna alguém com pensamentos, sentimentos e comportamentos de acordo com tudo que vem aqui de trás. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver o que é. Filhos de pais adotivos também influenciam o sistema. Óbvio. Os filhos de pais adotivos têm quatro pais, né? Na verdade, eles têm os pais e a gente, na constelação, os adotivos não são os pais, são os cuidadores, né? E para os adotivos é uma bênção ter os 4. Mas é importante que ele saiba que ele é adotado. Porque se excluir os pais biológicos, essa criança tem muito problema na vida. Por quê? Porque ele vai estar cindido, ele não vai estar inteiro, né? Ele não vai ter raiz. É importante que ele saiba. Segredo num sistema familiar causa danos irreversíveis até. Assim, demora muita geração para um negócio ajustar de novo. Eu trabalhei mais de 15 anos como secretária e estou em transição de carreira. Jung fala que é para entregar. Isso aí, integrar, nunca negar. O criador da técnica, ele estudou tudo. Teologia, psicologia, psiquiatria. O cara era muito fera. Bom, deixa eu voltar aqui para a lei. Pertencimentos. Então, e agora? Identificar o que é importante você já fazer. Lembra que eu falei aqui? Olha, eu vou te contar o que você precisa fazer daqui para frente para você alavancar no seu negócio, usando essas 3 leis como base, tá? Mas aí é o que você já está vendo, né? Tem coisa que está inconsciente que você não sabe. O que você já está vendo, que você sabe que pode melhorar, vamos melhorar logo, né? Então, vamos lá. Por que não quer andar? Identificar o que você vem julgando e excluindo de tudo que veio antes de você, né? Os seus pais, os seus antepassados, as empresas que você trabalhou, as profissões que você teve, parceiros profissionais e parceiros pessoais também, os seus clientes. Quando a gente fala aqui de parceiro, é importante que você coloque todos os homens, quem é mulher, né? Aqui, quem é homem, nesse sistema. Eles têm direito a um lugar. Então, o segundo marido é o segundo marido. Ele é o marido, mas é o segundo marido. A segunda empresa é a segunda empresa. É importante que ordem. Acho que a palavra mais linda da constelação familiar é a palavra ordem. Quando as coisas estão em ordem, cada coisa no seu lugar, tendo direito ao seu lugar, a vida flui. A amante tem um lugar. Meu pai teve uma amante. Se a minha mãe não reconhece essa amante, eu vou dar lugar a essa amante. Como? Sendo amante ou sendo traída. Não tem muita escapatória. Se eu não dou lugar a algo, né, que está acontecendo aqui comigo, as chances do meu filho dar lugar são grandes. Alguma pergunta com relação a essa primeira lei? Você levanta a mãozinha, que aí eu te dou a voz. Ninguém? Ficou claro? Mara. Sim. Só colocar uma observação assim, que entender isso é potente, é lindo demais, né? Porque aplicar isso, né? Mas para você poder aplicar coisas como esse sentido, por exemplo, como por exemplo, com um amante, por exemplo, que faz parte, a gente não entende que isso faz parte de um contexto
familiar, né? A gente quer é a dor da mãe, né? Não fomos nós que fomos traídos pelo pai, mas... Então, eu acho que a gente só consegue entender isso, para mim, é fundamental, assim, para a gente poder... Sim. É maravilhoso. O compreender, ele vem quando eu compreendo que tudo está a serviço de algo maior. Tudo está a serviço de algo maior. Então, por exemplo, meu pai traiu minha mãe. Conta essa história sempre aqui, né? Conheceram cedo, meu pai saiu de cidade, noivo da minha mãe, veio aqui para o Rio, traiu a minha mãe. E é óbvio que a minha mãe não aceitou isso, não colocou dentro do coração. Ela estava noiva do meu pai e não pôde casar porque ele engravidou com outra mulher. Mas aí eles se reencontraram e ela engravidou de mim, né? E eu cresci vendo a minha mãe sofrendo, magoada, chateada, porque na certidão dela, né, não tinha o casamento, porque meu pai teve que casar com outra mulher, que naquela época a gente era obrigada, eles eram, né, obrigados a casar quando engravidavam. E é óbvio que eu carreguei isso junto com a minha mãe, né, pela minha mãe. E é a segunda lei, a gente já está pulando a lei aqui. Mas quando eu carrego isso com a minha mãe, eu vou reproduzir isso também, não tem muito jeito. Então, eu não fui a amante, mas eu fui a traída, e feio, dentro de casa, com a babá. Meu marido me traiu com a babá. Então, e aí a coisa não para. O que é o mais importante você entender? Se eu não deixo com os meus pais o que é deles, o problema que é deles, essa coisa ela vai continuar acontecendo na minha família. E as doenças se repetem, as falências se repetem, as traições se repetem, né? As tragédias se repetem. Várias coisas acabam se repetindo quando eu não compreendo que tudo tem direito a um lugar e que eu sou a menor, que eu sou pequena para cuidar dessa bagaça toda aí. Eles é que são grandes. Não é uma coisa que a gente compreende de uma hora para outra, não é uma coisa que a gente aceita de uma hora para outra, mas é importante saber que tudo tem direito a um lugar. No caso do negócio, o que é importante você fazer? Honrar. Eu não tô compartilhando não, né? Cadê vocês? Agora tô. O que é importante? Honrar o seu grupo, honrar os seus antepassados, honrar o seu passado. Nós somos metade pai, metade mãe e a nossa evolução. Para eu evoluir, eu preciso estar sempre honrando tudo. Para eu entender ou para eu compreender e colocar no meu coração tudo que eu acho errado aqui no mundo externo, né? Existe um mundo externo e existe um mundo interno. O mundo interno é de amor incondicional. Não importa o que eles fizeram. Eles são os meus pais. Eles me deram a vida. E ponto. Ninguém mais. Dos 8 bilhões de pessoas que existiram no mundo, esses 2 me deram a vida. Eu só nasci porque eles aceitaram me dar a vida. E é com isso que eu tenho que ficar. Agora, eu tenho que conviver com pessoas agressivas, perigosas? Óbvio que não. Aí eu estou falando do mundo externo, que aí é condicionado. O amor é condicionado e ele tem julgamentos. Para os meus pais, eu não posso olhar assim. Se você tem filhos, você vai entender o que eu vou dizer agora. Meu filho pode fazer qualquer coisa, gente. A pior coisa do mundo. Eu jamais vou deixar de amá-lo. E é assim que eu preciso olhar para os meus pais. Se você não tem filhos, mas tem bichinho, você já chegou em casa e encontrou a sua casa imunda, suja, rasgada, você deixou de amar o seu bichinho? É assim que a gente tem que olhar também para os nossos pais. Como pessoas comuns, que têm erros comuns e uma vida comum. Nada além. Ok? Vamos para a segunda lei, que é a segunda coisa que pode dar ruim, né? Se a gente não segue, que é a lei da hierarquia. Então vamos lá, quem é que chegou primeiro nessa bagaça, gente?
Olha isso. Quando eu nasci, minha mãe já tinha 21 anos. E eu acho que eu posso ajudar minha mãe a resolver alguma coisa. Só porque eu estudei um pouquinho mais, porque eu, aqui no mundo externo, fui um pouquinho mais longe. Não. A gente tem que respeitar o tamanho dos nossos pais e entender que eles dão conta da vida deles, dos problemas deles, né? Das questões deles. A posição na constelação familiar dos bonequinhos, quando a gente faz nos bonequinhos ou no presencial, eu estou aqui e os meus pais estão atrás de mim, tá? Todo mundo compreende aqui? Dá para entender? Então, minha mãe está aqui no meu ombro esquerdo e meu pai está no meu ombro direito. Se eu estou cuidando da vida dos meus pais estão aqui atrás, não estão? A minha vida está aqui na frente, certo? Olha como é que eu estou para a minha vida. Como é que anda? Como é que dá certo se eu estou andando de costas? Nem ando, né? Ou uma topada atrás da outra. Então, é importante a gente entender isso. Cada vez que eu estou preocupada, cuidando, vivendo a vida dos meus pais, eu estou de costas para a minha vida. E não foi para isso que eles me deram a vida. Eles me deram a vida para eu continuar criando vida. Para eu continuar fazendo aquele sistema crescer e evoluir com tudo que vem daqui. Por isso que a primeira lei é a lei do pertencimento. Quando eu dou lugar para tudo que veio daqui, eu fico forte, inteira e consigo seguir. Antes de dar lugar para tudo, eu não consigo seguir. Normalmente as pessoas estão olhando para os pais porque elas estão querendo algo dos pais que elas acham que ainda não receberam, inconscientemente. Então, quais são os comportamentos disfuncionais de muitos empreendedores, e eu vou bater muito nessa tecla dessa segunda lei, que não estão caminhando na vida? Estão morando com os pais ou perto dos pais, com a desculpa, né, de que os pais são velhos. Desculpa a palavra desculpa, né, mas é no bom sentido, tá, gente? Com a desculpa aqui interna, né? Não, meus pais são idosos, eu preciso largar tudo para cuidar dos meus pais. E às vezes até trabalha, mas todo o dinheiro está à disposição dos pais e não conseguem caminhar com a vida. Porque, cara, não tem como caminhar de costas. Você pode ajudar os seus pais, óbvio, por amor. Nunca porque você está devendo alguma coisa. Nunca porque você está esperando receber mais do que eles têm para dar para você. Então, qual é o certo a se fazer? Continua seguindo a sua vida, os pais atrás, e à medida em que você tem condições de atender as expectativas ou as necessidades deles, aí sim, você pode dar uma desviada, né, sem olhar para trás. Então, você bota a mãozinha ali, dá um apoio, mas continua andando. Cada vez que eu paro a minha vida para cuidar dos meus pais, eu estou dizendo para eles o seguinte: vocês não têm dignidade nenhuma. Eu sou grande aqui, eu é que sei de tudo, eu é que vou resolver a vida de vocês. E aí, dá nisso, né? Isso acontece muito, assim, das pessoas estarem presas em histórias, né, dos seus pais. Às vezes os pais até já são falecidos, mas as pessoas ainda estão esperando algo dos pais. Eu me peguei nesse lugar, estou falando disso com propriedade, eu perdi os meus pais juntos num acidente de carro e eu, numa constelação, eu descobri que eu estava indo na direção deles, né, por saudade, porque não tinha tomado posse de tudo ainda, então eu ainda estava ali na expectativa de receber alguma coisa, porque eu não sabia que bastava olhar para tudo que vem deles, agradecer e utilizar de forma funcional. Pegar os defeitos, que parecem defeitos, né? Porque não existe isso. Pegar os comportamentos que parecem defeitos e transformar em algo positivo para mim. A agressividade do meu pai, eu usei para gerar muito conteúdo, para estar aqui toda semana fazendo uma reunião online, para vender bastante os meus serviços e produtos, num bom sentido, né? Eu usei como força para eu me lançar, para eu me jogar, porque pai é isso, pai é força. Quem não toma o pai não tem força para seguir. Quem não toma a mãe não tem segurança, tem medo.
fica ali num será que eu vou, será que eu não vou? E quem não toma um pai não avança, né? Ou então vai com muita dificuldade. Alguma pergunta? Hã? Sim. Oi, Mara, Nilceia. Oi, querida, fale. O meu pai tem 90. Não estou te entendendo. Não está me ouvindo, não? Agora sim, está picotando. O meu mãe não está ouvindo? Não. Oi? Sim. Agora tá. O meu pai tem 94, a minha mãe tem 90. Eles têm saúde, estão lúcidos, mas assim, não conseguem mais viver, gerir a sua própria vida, né? Depende para isso. Então a gente precisa administrar as coisas deles, cuidar deles e tal. É complicado assim. Então eu não sei se eu estou olhando para trás, se a minha irmã está olhando para trás, porque é a gente que segura bem essa onda. Eu acho que a minha irmã faz muito além do que ela deveria. Ela se coloca realmente nessa posição, né? Eu tento agir com mais imparcialidade, mas mesmo assim é complicado, porque às vezes a gente precisa deixar de fazer coisas nossas para dar conta de coisas deles. É complicado isso. Sim, isso quando que eu sei que eu estou fazendo, vou dar entre aspas o errado, quando está pesado para mim, quando eu me arrasto para ajudar o meu pai e a minha mãe. Então, o que eu preciso fazer, Mara? Eu vou deixar os meus pais fazer o quê? Eu não tenho. Parece que eu não tenho opção, né? Eu preciso ajustar a vida deles para caber no que eles construíram para a vida deles. Quando que dá tudo certo? Quando os pais tiveram uma vida tranquila e a aposentadoria deles paga as despesas dele. Essa semana eu fiz uma constelação com um rapaz que tá tranquilo. O pai e a mãe estão velhos, doentes pra caramba, mas como eles tiveram uma vida organizada, os filhos só têm o trabalho de cuidar e tal, mas financeiramente dá tudo certo e acaba que as pessoas se organizam para isso. Mas é importante assim, se tá pesado, tem alguma coisa que eu preciso ajustar. Ou é o custo, ou é o apoio, né? Eu tenho que dividir mais o tempo entre os irmãos. Se deixar muito para um, principalmente se for o mais novo, dançou, já era. O mais novo vai ficar com a vida bem arrastada. Bom, com relação ao empreendedor, essa questão de liberar, né? De liberar... Cadê? Peraí. Deixa eu botar o slidezinho. De liberar as dores dos pais, de liberar os pesos dos pais no sentido conscientemente entender que eles são grandes e que eles podem resolver as próprias coisas. Ainda que eu tenha muito mais conhecimento do que eles, eu preciso respeitar, principalmente respeitar a vontade deles. Sempre com esse olhar de que eu não estou ficando de costas para a minha vida, tá? Mas eu não posso decidir o que é a vida. Inconscientemente, o que a gente vê acontecendo? No meu caso, a minha mãe sofreu muito, eu peguei a dor da traição dela e carreguei junto com ela. Quando eu carrego a dor dela, é óbvio que os meus relacionamentos vão ser disfuncionais e o relacionamento da minha mãe e do meu pai também não vai melhorar, porque eu estou enfraquecendo ela. Então, é muito importante que a gente preste atenção nisso. Quando eu faço mais pelos meus pais e dou a minha vida de volta para eles, eles não ficam felizes comigo. E normalmente tem muito conflito entre pais e filhos quando a relação é assim. Os filhos nem se sentem amados. Tá? Então, qual que é o caminho? Deixar os mais velhos, né, resolverem a própria vida. Se forem idosos, eles têm os direitos de escolher o que é melhor para eles. Como empreendedor, o que é importante para você? Sair do papel de super-herói. Tá? O que a gente vê empreendedor, principalmente se é do mundo do desenvolvimento humano, achando que tem que entregar tudo para o cliente,
resolver a vida do cliente, ser o pai, a mãe, o filho do cliente. E aí o cliente não dá conta, né? Porque está recebendo muito, recebendo muito, recebendo muito. Às vezes o cliente não dá conta. Então você tem que ter muito cuidado de não entrar num lugar aí de super heroína, né? De achar que você é muito maior nessa relação servidor e recebedor do que você é. Todo mundo tem o seu lugar e todo mundo tem o seu tamanho. Então, deixa eu ler aqui. Priscila, minha mãe tem essa agressividade. Meu pai chega a ser passivo demais. Parecem papéis invertidos. Estão trocados, então? Minha mãe não conversa com o pai dela. Bom, aí eu tenho que olhar muito com calma. Isso aqui tem muita coisa aqui. É uma análise aqui, né? De um caso extraconjugal dele. Nossa, eu não consigo te responder isso tudo aqui agora, tá? Depois eu vou copiar e colar isso aqui e olhe com calma. Depois eu te respondo. Então, é importante que você, empreendedor, perceba qual é a real necessidade do seu cliente para você não entregar mais do que ele precisa e mais do que você tem. O teu produto, o teu serviço, o teu negócio, ele tem que ser na medida, tá? Não é sobre nós, o nosso trabalho, é sobre quem a gente ajuda. Se a gente não tem isso no foco, a gente acaba passando por cima. Assim como na questão familiar, a gente passa por cima dos nossos pais. Muitas vezes, se a gente não tiver atenção. Nossos pais passam por cima dos nossos avós e assim sucessivamente. E a terceira e última lei, que agora eu já estou falando demais, 9.13, é a lei do equilíbrio entre o dar e o tomar. O que significa isso? Em todas as minhas relações, é importante que haja esse equilíbrio entre o que eu dou e o que eu recebo de volta. Então, se eu estou aqui dando conteúdo, né, dando aula, dando serviço, dando produto, de alguma forma eu preciso que o meu cliente me retribua. Ou com um depoimento, ou com um dinheiro, ou com o próprio resultado dele. Eu preciso perceber isso, senão eu me sinto desequilibrada nessa relação. Da mesma forma, se o cliente me paga e não recebe aquilo que ele comprou, a relação vai ficar desequilibrada e vai sair, né? Então, quando tem débito, alguém que se sente no débito, normalmente essa pessoa sai, tá? E às vezes o débito não é porque ela recebeu muito, não. Não é porque ela não recebeu de volta, não. É porque ela está recebendo muito e ela não conseguiu devolver. Então ela se sente devendo para mim. Por isso que é importante eu dar na medida. Qual é a real necessidade do meu cliente? E eu dou na medida. Quanto que ele me pagou? Eu dou de volta na medida. Isso que o mundo fala muito pra gente, né? Sempre dê além daquilo que esperam de você. Sempre dê além. Nós temos que ter muito cuidado com o que eu estou esperando com esse além. Porque eu tenho que dar na inocência, no amor. Se eu dou lá no fundinho, esperando que eu vou ser reconhecida por isso, que eu vou receber dinheiro por isso, que eu vou receber indicação por isso, e isso tudo não acontece, eu vou ficar frustrada e acaba que pode ser que no dia seguinte, eu não vou mais fazer esse negócio de constelação online não, porque ninguém comprou nada, ninguém me indicou, não deu nada certo. Mas eu disse para você o que eu esperava de você. Então, esse equilíbrio entre o dar e o receber também precisa estar na nossa conversa. Sônia, querida, que bom que você está aí. Aonde que isso tem exceção? Na minha relação com os meus antepassados, tá? Eu não tenho nenhuma obrigação de devolver nada para trás. A minha obrigação é de passar para frente. O que eu aprendi aqui, eu ensino para o meu filho. Eu transformo num serviço, num produto. Eu incluo no meu dia a dia, no meu relacionamento. Eu aprendi com o meu pai que trair a minha mãe é feio. Não vou trair o meu cliente, não vou trair o meu filho, não vou trair o meu marido, porque eu aprendi. Agora, se eu aponto o dedo, eu não aprendi, eu não vou criar vida com aquilo. Eu não recebi vida aqui de trás, é vida que eu tenho que doar. Se eu devolvo vida para os meus pais, eu morro. Por isso que muitos filhos adoecem e adoecem cedo.
porque estão agarrados aí nessa dívida inconsciente. Os pais vivem 100 anos e o filho morre cansado, né? E não sabe nem por quê. Canso de atender constelação de doença com um filho que está aí agarrado em coisa de pai e mãe. Ele está resolvendo a vida de pai e mãe. Esse cuidado que tem que ter, entende, Nil? Que a gente não adoece só o bolso, não. Depois vai adoecendo o trabalho, a saúde, os próprios relacionamentos. Tem que ter muito cuidado, né? Então, nós não devemos nada para os nossos pais. Tudo que eu fizer para os meus pais precisa ser com a consciência do amor. É só porque eu amo muito que eu faço o que eu faço, mas não porque eu tenho que. Show? Quando a gente fala de constelação desse equilíbrio para o empreendedor, é aqui, ó. Eu devo tomar posse de tudo que veio dos meus pais e transformar aquilo em vida no meu trabalho. Ah, eu não tenho filho, Mara. Tudo bem. Transforma em vida nas suas relações. Transforma em vida literalmente no seu trabalho. Antes da gente constelar a Catinha, Priscila, só a sua, porque tem muita coisa aqui, eu tenho que pensar, parar, entender. Eu só não vou te responder aqui, mas depois eu te mando um áudio, tá bom? Faz o favor para mim, copia e manda para mim no WhatsApp. Alguém tem alguma pergunta? Que eu vou constelar a Catinha agora, para vocês verem como é que funciona, quem nunca assistiu. Alguém não entendeu alguma coisa? Isso é o mais importante. Alguma coisa não encaixou? Posso prosseguir, então? Cris, quer falar alguma coisa? Não, estou só fazendo as reflexões aqui. Porque você passou por várias constelações essa semana, né? Deve estar tudo fresco aí. Tá tudo muito intenso aqui dentro. Show. Bom, então, só para recapitular antes de eu fazer a constelação da Kátia. É importante vocês saberem que nós estamos, consciente e inconscientemente, a serviço do equilíbrio do nosso grupo, do nosso sistema familiar. E em algumas situações, a gente escolhe ter comportamentos que acabam prejudicando a nossa vida para equilibrar esse todo, para equilibrar essas pessoas e esse sistema que está aqui atrás de nós. Normalmente a gente precisa fazer isso quando 3 coisas, né, acontecem lá para trás e a gente vai consertando. Uma delas é, alguém lá atrás não teve direito a um lugar, uma parte minha que está a serviço do todo acaba se colocando à disposição para repor aquilo. Seja uma coisa horrível, seja uma coisa mais ou menos. Inconscientemente eu faço, né? Segunda coisa é, quando eu acho que eu sou maior, né? Eu tenho uma arrogância inconsciente dentro do meu sistema, que eu sou maior do que os meus pais ou com a minha avó, e acabo resolvendo muitas coisas para eles que eu não precisava resolver. Coisas conscientes, como pagar contas, que mais? Resolver coisas do dia a dia, né? O importante é entender que eu não posso largar minha vida para cuidar da vida de ninguém, mesmo que esse alguém seja meu pai. E inconscientemente a gente faz isso quando a gente vê os nossos pais sofrendo muito, a gente carrega sem perceber a dor deles, tá? É importante também que você, como empreendedor, inclua e dê lugar no seu sistema e honre tudo que veio antes com relação ao trabalho, à profissão, a gestores, a carreira, tudo que veio antes precisa ter um lugar e ser reverenciado, tá? A sua carreira anterior é maior do que essa que você tem hoje. Ela tem, entre aspas, né, muito mais importância para você, que ela chegou primeiro. Então, tudo que veio dela tem que estar aí no seu jogo também. E a terceira coisa é esse equilíbrio, né, nas suas relações com seus clientes, com seus pais, com os seus filhos você só dá, lembre-se disso, como a gente só recebe dos pais, para os filhos a gente só dá.
Não caia na armadilha de esperar os filhos crescerem para cuidar de você. Nem fale isso para os seus filhos para não criar um crédito, uma dívida, né? Na cabeça deles. E a mesma coisa com relação aos seus clientes, né? Não achem que vocês têm que dar mais do que aquilo que volta e vice-versa. Eles não têm que te dar mais do que aquilo que você entrega. Quanto mais equilíbrio, mais fácil, mais fluido também. Como que a gente faz uma constelação clara? Eu resolvo coisas o tempo todo para minha mãe. Tenho dificuldade de olhar as questões do meu pai e incluir sem julgá-lo. Então, é importante fazer uma listinha de tudo que você acha de negativo no seu pai e entender como que você pode usar essas coisas para alavancar a sua vida. Tá? Assim como eu usei a agressividade para ser mais agressiva, né? Não no sentido de ser grossa, mas ser mais forte no meu negócio. Assim como eu usei a traição para ter muita integridade no meu negócio, na minha relação com os meus clientes. Então, você vai pegando isso como aprendizado. O que eu aprendo quando eu olho aqui fora para o meu pai? O que eu aprendo? Isso que eu aprendo, eu coloco aqui dentro. E aplico na minha vida, no meu negócio, tá? Você não precisa achar lindo o que seu pai faz, de jeito algum. Não é essa a mensagem. Deixa eu só colocar a carregadora aqui no computador, porque eu achei que ia dar e cheio, mas já tá no meio. Peraí. Eu resolvi fazer essa aula em pé. Tô achando muito bom, gente. Tô sentada, sei lá, desde que horas. Falei, vou fazer em pé. Tá bem legal. Como que a gente começa um trabalho de constelação? A pessoa me traz um tema. Eu nunca quero saber a história da pessoa antes dela fazer a constelação. Por quê? Porque eu não quero ser influenciada, né? Eu não quero chegar a conclusões, porque eu vou encaixando o que eu sei nas leis e vou achar, o seu problema é esse. Não, eu não sei de nada. O campo de informações dela é soberano. Ok, Lu, beijo, obrigada por ter vindo. O campo de informações dessa pessoa, ele é soberano. É ali que tem tudo que eu preciso. Então, a pessoa me traz um tema, algo na vida dela, que faz tempo que ela quer melhorar, mas não consegue. E aí eu vou fazendo algumas perguntas e depois a gente entra nesse campo de informações para entender o que está ali atravancando, né? Em qual dessas 3 leis que ela está presa, ok? Catinha, pode abrir seu áudio. Eu vou pedir para todas vocês fecharem o vídeo para poder a gente ver só a Kátia, a gente saber quem está sendo constelado e também para não correr o risco da internet, né? Querida Flor, me conta qual que é o seu tema. Eu percebo que muitas vezes a procura por o competir com o outro, na realidade, assumir exatamente o que eu faço, porque eu faço, fazer exatamente do meu jeito, sem me preocupar com mais nada. Então, você está me dizendo que você tem dificuldade de expressar a sua verdade. Sim, sim. E aí o que está por trás dessa dificuldade é um medo de ser julgada, é isso? Não sei se seria medo de ser julgada, não. A questão é que como se tivesse uma outra parte de mim olhando aquilo e falando, é isso mesmo? Você vai fazer assim? Não tem outro jeito? Será que não dá para fazer melhor? Já tem alguém julgando, né? Você nem tem medo, você já escuta. Não precisa. É como se tivesse 2 Kátia, uma aqui agindo e a outra lá falando ali. E essa vozinha tá onde? Tá do seu lado direito?
Né? Ela tá aqui, né? Tanto que já tá bem, Você tá com a sua mãozinha aí, a vozinha. né? Me conta como é que é o seu relacionamento com o seu pai. Meu pai já é falecido, ele era incrível, né? Uma pessoa fantástica, um poeta autodidata, boêmio, Uhum, fantástico. uhum. Mas tem sempre uma coisa que ele fazia, eu até escrevi sobre isso, que se a gente estava em grupo e fazia uma pergunta, ele falava só respondo pergunta inteligente. E isso dava muito trabalho, né? E eu sempre procurei fazer perguntas inteligentes para ser respondida, para ser notada. Então, eu adorava quando ele falava, não, vou responder a sua porque foi inteligente. Então, essa busca da superação para fazer a pergunta inteligente, né? E ser notada. Entendi. Então, isso ele te ensinou que você precisava, na hora de se expressar, ser inteligente, né? Sim. Entendi. E ele foi bem claro nisso, não deixou nenhuma dúvida sobre o que ele queria. Uhum. Como é que era a relação da sua mãe e do seu pai? Eles ficaram casados até o seu pai morrer? Sim, eles eram loucos um com o outro. Viviam em conflito, mas eram loucos um com o outro. Papai sempre foi o sonho, a utopia, a aventura, e a mamãe a realidade dura e crua. Ele sempre falava que um era o feijão e o outro era o sonho. E você é filha única ou tem irmãos? 3 irmãos abaixo de mim. Você é a mais velha. Sim. E a sua relação com a sua mãe era boa, assim como com o seu pai? Não, era terrível. Uhum. Hoje não, hoje eu tenho conseguido bons resultados, mas era difícil. Porque Entendi. eu senti Não que fale mal dela, tá? Não pode. não, Tô não, ela é brincando. uma mulher fantástica, nossa, ela é incrível. Ela é incrível. Uhum. Mas eu sentia que ela tinha ciúme de mim. É isso que eu tô Como? sentindo aqui também. O quanto que você, a próxima pergunta seria essa. O quanto que você acha que a sua mãe te dava permissão para amar o seu pai? 0. É, 0. Ela queria ele só para ela. Uhum. Entendi. Você sabe como é que era a relação do seu pai com os pais dele? Você conheceu os seus avós? Meu pai tinha uma história estranha. Ele foi adotado. Tem várias versões disso. Uma que ele foi adotado, outra que meu avô traiu a minha avó, e depois, quando a mãe dele teve ele foi lá e tirou ele da marra, e eles queriam que ele fosse uma menina, tirava foto dele, tem uma foto, inclusive, dele vestido de menina, então ele tem uma história bem assim, confusa, escura. Então você não tinha o direito. Não, desculpa. Você não tinha a permissão de amar o seu pai. E o seu pai, a verdade dele, né, também não podia ser expressa, porque ele nem sabia, nem sabe direito, ou não soube da Não, origem dele. não, E ser ele também não era permitido, né? não. Tanto que ele nunca conseguiu, de verdade, Uhum, se sobressair. Ele sempre ficava abaixo de alguém. E era incrível. O pai era incrível. uhum. Igual você. Obrigada. Ele era autodidata, acho que ele não tinha a 4ª série, ele era autodidata, ele cantava, ele escrevia divinamente bem, ele lia demais, era inteligentíssimo, Tá ótimo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, ó. Na prática, tá? Vou contar aqui o que a gente já pode observar na história da Kátia. O meu pai não teve o direito de expressar a verdade dele. Como eu não tive o direito de expressar ou a permissão de expressar plenamente o meu amor pelo meu pai, qual o jeito que eu dou de expressar plenamente o meu amor pelo meu pai? Repetindo uma dor do meu pai. Então eu também não vou expressar a minha verdade. incrível.
É tipo isso. É. Isso pode ser uma das coisas, tá? Misturando, como eu disse, misturando teoria com o que eu escuto, a gente vai chegando a algumas conclusões. Mas, na real, a gente só vai saber o que é agora, quando eu te pedir para respirar fundo e fechar os seus olhos. Relaxa, não deita não, tá? Senta. Essa cadeirinha aqui, a gente dá uma É encostadinha. ela que deita, né? Então não dá encostadinha, não. Fica sentada aí. Vou ficar sentada, porque eu tô cansada. Então, respira fundo, solta bem o teu corpo, os seus pés, o seu quadril, seus ombros, seus olhos. Imagina uma luz na sua frente. E essa luz, quando você inspira, ela entra em você. E quando você solta o ar, você entra na luz. Você inspira e ela entra em você. Quando você solta o ar, você entra na luz. E esse processo continua acontecendo de forma saudável, automaticamente. Protegendo você e o teu processo de cura. Agora você se imagina entrando num salão enorme, vazio de móveis. E você observa que num canto desse salão, em algum lugar aí desse salão, tem a sua verdade. A representação, Catinha, da sua verdade. Eu quero que você me diga duas coisas. Como você se movimenta nesse salão, para onde você olha. E se essa verdade é um homem, uma mulher, uma criança, o que é essa verdade? Eu olho para um canto do lado esquerdo. Ok. E tem parece uma mulher, não sei, a imagem eu não vejo direito, mas está meio de cócoras, assim, bem enroladinha, quase em posição fetal. Ok. Me conta o que você tem vontade de fazer. Deixa o seu corpo fazer o movimento. E o que você sente olhando para essa mulher agachadinha? De ir até lá e acolher, abraçar. Faça isso. Você tem alguma criança morta na sua família, importante para você ou para os seus pais? Eu perdi uma gestação entre a Jéssica e o Felipe. Ok. Não sei de mais nenhuma criança. Acolhe. Pessoas sentadas normalmente são crianças que faleceram, crianças importantes, tá? Então, de alguma forma você está conectada com isso. Você está indo na direção disso também, porque uma mãe sente muito quando perde um filho. Ainda que uma mulher tenha escolhido fazer um aborto, ela sente muito e ela caminha sempre nessa direção. Então eu vou te pedir para olhar para essa criança, para essa mulher, né, que está aí abaixada e dizer para ela assim. Você só diz, Catinha, se o seu coração sentir, tá bom? Tá. Sinto muito.
se sentir em voz alta, por favor. Uhum. Não, não sinto assim, não tem essa conexão. Uhum. O que você sente quando olha para isso? Eu consigo ver, só. Eu vejo. Ótimo. Então olha para isso e diz: eu te vejo. Eu te vejo. Você tem um lugar. Você tem um lugar. Você também tem um lugar. Você também tem um lugar. O que acontece? É serenidade. E ela continua sentada? Não, não, é como se ela entrasse dentro de mim. Ótimo. Abençoa essa vida. Lembrem que tudo e todos têm um lugar. É importante, Catinha, que quando te perguntarem, ou quando você pensar em filhos, você tem 3 filhos. Tá. Você não tem 2 filhos. Isso é importante para que os seus filhos também tenham fluidez. Porque o que acontece é que quando um bebê não tem um lugar, porque a gente é ignorante, né? Você até então provavelmente não sabia disso. Alguém vai colocar ele de volta no lugar. E conexão com criança morta é energia de interrupção. Ou seja, eu começo muitas coisas e não termino, eu não consigo ir além na vida, né? Eu vou, de repente eu paro. Ou então eu até consigo, mas é com muito sacrifício. Então, eu não sei como é que é a vida dos seus filhos, mas corre o risco da Jéssica ter mais dificuldade do que o mais velho. Felipe que tem. É? É. Ok. Provavelmente estava aí segurando de alguma forma, né? Com você. Como você se sente agora na cena? Bem. Ótimo. Convida os seus pais para entrarem. Uhum. Qual é a posição deles? Eles estão atrás de mim, olhando, só olhando para o lugar onde estava a criança. Uhum. Eles olham para o lugar da criança? Sim, mas eu sinto o apoio deles. Uhum. Como bênção. Ok. Vamos convidar os pais do seu pai para entrar. Só para a gente fazer um teste. Eles não conseguem se aproximar. Uhum. Eles sentem, eu sinto vergonha. Olha para eles. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Sinto muito pelo destino de vocês. Sinto muito pelo destino de vocês. Mas eu sou apenas a neta. Mas eu sou apenas a neta. Não sou um juiz. Não sou um juiz. Por isso deixo com vocês Por isso deixo com vocês a responsabilidade de tudo que fizeram. a responsabilidade de tudo que fizeram. E sigo livre. E sigo livre. Vocês têm um lugar. Vocês têm um lugar. Vocês também têm um lugar. Vocês também têm um lugar. Como fica? Agora eles ficaram melhor, leves. Ótimo.
Olha para sua mãe. Mãe, Mãe, minha mãe. minha mãe, Minha mãezinha. minha mãezinha. Muito obrigada Muito obrigada por escolher o meu pai por escolher o meu pai para ser o meu pai. para ser o meu pai. Vocês são os pais certos para mim. Vocês são os pais certos para mim. E eu sou a filha certa para vocês. E eu sou a filha certa para vocês. Muito obrigada pela minha vida. Muito obrigada pela minha vida. Eu vou honrá-la Eu vou honrá-la e fazer algo de muito bom por ela. e fazer algo de muito bom por ela. Olha para o seu pai. Eu tenho um amor profundo por você. Eu tenho um amor profundo por você. E digo sim para tudo que vem de você. E digo sim para tudo que vem de você. Transformo em aprendizado Transformo em aprendizado e crio vida com isso. e crio vida com isso. O que você diria para o seu pai com relação a ter que ser inteligente? O que você sente de dizer? Gratidão enorme, enorme. Enorme mesmo. Uma gratidão enorme. Agora você escuta, tá bom? Uhum. Do seu pai. Querida filha, você é muito importante para mim. Eu tenho muito orgulho de ser o seu pai. Te abençoo se você segue o seu destino. Você reverencia os seus pais profundamente nessa cena. Isso. Libera tudo, deixa essa gratidão invadir você, invadir o seu corpo, se expandir por essa sala. Me diz o que acontece na cena depois da reverência, no seu tempo. Um abraço e luz. Show. Veja se você consegue ficar de novo de costas para eles. Sim, consigo. E para onde você olha agora? Para frente. Vamos deixar assim. Respira fundo. Toma consciência da sua luz, que te protege, que te preenche e que te ilumina. A luz que entra em você, que você entra. E aos poucos, e bem devagar, protegida, saudável,
Você pode voltar para aqui, para o agora. Todos bem? Podem abrir as câmeras? Tudo bem, Catinha? Tudo. Ótimo. Então, você estava presa numa energia de morte de criança. Significa que a vida fica pesada, né? Porque a gente está ali... Sem contar que você tinha duas dores ali, né? A dor da mãe, que perdeu um filho, e está conectada ali com uma energia de interrupção. Não vamos falar de morte, vamos falar de interrupção de vida. E aí explica por que você abre tantas janelas, né? É um monte, né? Abre muitas janelas e tinha um pouco de dificuldade de fechar. Quando você dá lugar para isso, a possibilidade de você concluir mais as coisas com mais facilidade, que não significa que você não conclua, mas de você ter mais acabativa, vai ser muito maior, né? E a sensação que você tinha de não estar expressando a sua verdade, na verdade não era isso, né? Era porque você estava, de fato, não conseguindo ir além. Você não estava inteira mesmo, né? Porque você estava olhando para o chão ali, para a morte. É. Muito comum isso, muito comum. E o seu pai, ele estava realmente fraco, você viu, né? Porque os pais deles não tinham um lugar ali. Quando você dá lugar para os pais do seu pai, né? O adotivo e o verdadeiro, o biológico, aí você fortalece o seu pai e você se fortalece também, porque aí ele tem mais chances de te dar de uma forma mais fluida, né? Sem a cobrança, sem o julgamento, com mais amorosidade mesmo, porque ele está preenchido disso, da força dos pais dele, da segurança dos pais dele. Então você só fez assim um favor de reorganizar o seu sistema e até para evitar que seus filhos, em algum nível, tenham relacionamentos, nesse caso, relacionamentos disfuncionais. Porque como tinha uma questão ali de não sei quem é meu pai, não sei se é meu pai, se eu posso me expressar ou não. E lá para frente podia até vir uma homossexualidade mesmo, né? Para dar lugar ali àquele homem que não pôde ter o lugar dele. Já vi uma mulher homossexual, né? É. Mas é isso. Alguém tem alguma dúvida? Vocês curtiram? Gostaram? Não precisam entender, tá? Nossa, foi muito emocionante, gente. Foi Shirley. Que bom, Célia, que você gostou. Gostei Oi, mesmo. Mara. Tudo bom? Sim, tudo. Ótimo. Nossa, tô amando. Muito bom mesmo. Parabéns. Você precisa Obrigada. vir para São Paulo. Eu vou, em fevereiro estarei aí, com a graça de Deus. Já estou me organizando. Estou esperando. Bom, pessoal, isso é uma constelação familiar na prática, né? Eu torço, sinceramente, para que a primeira parte, né, tenha ficado no coração de vocês, para que vocês apliquem na vida de vocês as leis sistêmicas, o conceito da constelação, para que no dia a dia seja tudo muito mais leve e mais fluido, né? Como eu disse para vocês, a gente nunca sabe o que é a verdade. Quando eu conversei com a Catinha, eu achei que ela podia estar presa ali numa não permissão de amar e de seguir o pai. Em algum nível isso também era verdade, mas o que estava impedindo ela de ir além era a conexão com um bebê que não pôde vir, que não nasceu. Então, a gente só sabe de verdade a solução do nosso problema quando a gente abre o campo. O campo é soberano. E Obrigada, Mara. eu que agradeço pela disponibilidade de você aceitar vir aqui se expor, né? Com quem você nunca viu, mas é importante, né? E quando ela teria que fazer a constelação novamente? Nesse caso, provavelmente ela não precise mais, tá? Eu vou deixar um dever de casa para a Catinha de todos os dias, durante 21 dias, Kátia, olhar para a sua vida sentindo essa força que vem aqui dos seus pais e vendo os seus 3 filhos na sua frente, dar lugar para os 3, tá?
E no dia a dia, eu tenho 3 filhos. Quando alguém te perguntar sobre isso, tenho 3. Um não nasceu, eu perdi. Mas eu tenho 3 filhos. Isso é muito importante, principalmente para os seus filhos. E para você sentir que essa criança, apesar de morta, vive dentro de você. Tá? Certo. E que se um dia você sentir saudade dela de verdade, vai lá num jardim, abraça, beija, encaminha para Deus e pronto. Não tem muito mistério. Mas é importante sentir a força dos pais, colocar os seus 3 filhos aqui na sua frente e olhar para a sua vida. E vai, olhando para a vida. Aproveita que você está num recomeço aí, manda ver. Nossa, maravilhoso. Tomara que você venha logo para cá. Ah, pois é. Você vai amar aqui, você vai amar minha casa. Adoro Canela. Bom, caso vocês tenham interesse em fazer uma constelação familiar, é só me mandar uma mensagem, vocês têm o meu telefone. Eu vou ter muita honra. Tá? Esse mês eu estou trabalhando só até o dia 22, eu acho. Porque 23, 24 já é Natal, né, gente? E aí, no início do ano também. Para quem essa semana agendar para a semana que vem ou para o início do ano, eu vou dar um desconto aí de 20%. O meu valor fechado é R$250, mas se você quiser agendar essa semana ou no início de janeiro, vai ser R$200. Então, de 250 para R$200. Tá certo? Eu atendo no Rio, no centro do Rio. Tá? Mas eu faço aqui online também para quem não é do Rio. Alguma pergunta a mais? Vem aqui, Clarinha. Venha conhecer o consultório. Estou aqui nele, ó. Vê se dá para ver. Uma salinha que eu amo. Passo o dia inteiro aqui. Onde é o consultório? É pertinho da Cinelândia. Oba! Manda mensagem para mim, Clarinha. Então tem interesse, sim. Então venha. Vai ser um prazer. Vou te mandar mensagem também. Oi, Mara, tudo bom? Oi, querida. Tudo bom? Tudo aqui, ótimo. adorei. Ih, tá ruim. Eu perdi algumas partes porque às vezes, como é que fala? Melhorou agora? Melhorou? Mais ou menos. Uhum. Então, a internet está ruim aqui e eu estou fora de casa. Eu tenho uma dúvida. Eu já fiz algumas constelações e nunca foi assim, eu participando e eu sozinha. Foi sempre através de, como é que fala, de bonecos ou de pessoas. Uhum. E eu adorei esse método que você aplicou, achei muito interessante. Tem alguma diferença na prática? Não, nenhuma. Para mim, a diferença é que, como a constelação é um acesso ao inconsciente do seu sistema, quando eu faço assim a visualização, eu acredito que eu vou muito profundo. A pessoa, né, me mostra muito o que é a realidade. Por exemplo, eu conheço a Kátia há muitos anos e nem sabia que ela tinha perdido um bebê. Mas não tem como escapar, né? Na constelação tudo é revelado. E aí eu acredito que com as pessoas, com os bonequinhos, tudo dá certo. Mas esse esquema da visualização, até hoje, foi assim, o que eu mais gostei, o que eu acho mais efetivo. De verdade. Bacana, a gente vai conversar aí no privado. Foi uma honra. Eu também adorei, Mara, esse jeito que você fez. Aliás, eu adoro as meditações, seu jeito de transformar as coisas. Já te falei isso muitas vezes, né? Amém. Mara, então você atende até o dia 22. Até a segunda, 22, né? 22, não, 22 é domingo. Não, Mara, então é segunda, 23. Eu posso sair? Tá tudo bem? Pode, obrigada, querida. Pode ser. Gente, meninas, obrigada. Deus abençoe vocês. Eu tenho que sair também, 10 horas o prédio fecha. Adorei sua história, Kátia. Obrigada, gente. Poxa, emocionante. Obrigada. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, tá bom? Vocês têm meu WhatsApp, todas vocês. Só mandar as perguntas que eu respondo com todo amor e carinho. Em relação à constelação, em relação ao meu trabalho, em relação à constelação da Catinha. Só não converse, Catinha. Não saia aqui do grupo essa constelação. É importante que uma constelação fique com o grupo.
tá? Para que o processo ele aconteça de maneira mais fluida. Quando a gente traz para a mente, já era, né? Para o racional, mais complicado. Não vai sair, não. Mas comigo podem conversar bastante. Amanhã, de repente, eu falo com você, Mara. Tá ótimo. Tá? Vou te receber com todo carinho. Quero muito fazer. Show. Beijo, gente. Fica com Deus. Como que eu saio, Mara? No celular? Live Meeting. Ah, não. Eu vou sair também. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Boa noite, pessoal. Tchau, gente. Com Deus. Beijo. Deixa eu ler aqui, né? Que tem um monte de coisa. Mara, obrigada te ver. Vem, garota! Você tem que vir. Eu vou chegar aí do 18. Ah, então eu vou querer constelar pessoalmente. Oba, vamos marcar. Tá, obrigada por tudo. Cris, obrigada por tudo. Tô amando ajudar aí seus pacientes também. Você é uma linda, viu? Muito obrigada. Soninha. Ô, Mara. Oi, Mara, a constelação sua é só individual ou em grupo também? Eu faço em grupo também, presencial, mas esse ano eu não vou mais fazer agora, só ano que vem, porque esse ano já acabou, né, gente? Então, final de semana a galera não quer mais fazer nada, quer fazer compras. Mas eu faço em grupo também, tá? Você é daqui do Rio? Eu sou carioca, mas eu tô no interior de São Paulo. A Ana Paula que me indicou, minha amiga do Rio de vidas aí passadas. Show. Não sabia que você tava aí, Emma. Peguei. Alguém falou aí? Eu, Mara, Shirley, falei. Diga, querida, fale. Ai, desculpa, acabou minha bateria, perdi um monte de coisa. Bom, enfim, quando você vem para São Paulo, você vai constelar em grupo ou individual? Sim. Em São Paulo eu vou fazer um workshop de um dia inteiro. Então, a parte da manhã toda eu vou fazer teoria, vou entregar bastante conteúdo, falar de constelação também. E à tarde são as constelações. Então, de manhã a gente aprende e à tarde a gente pratica. Oba! Então tá bom. Então você vai mandando mensagens pra gente, né? Para dar informação. Com certeza. Tá ótimo. Tô esperando. Que bom. Nossa, fiquei muito emocionada com a Kátia. Fiquei mesmo. A constelação faz isso com a gente. Vai lá no fundo da alma, né? É verdade. Gente, quase que muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Desculpa aí sair correndo, mas é que o prédio fecha, né, gente? Claro. Um beijo no coração de vocês. Boa noite. Muito Como obrigada. eu disse, qualquer dúvida é só me chamar, tá? Boa noite. Tá bom. Beijo, boa noite. fiquem com Deus. Boa noite, Obrigada. meninas. Tchau, tchau. Boa noite.